Todos acharam? 18:2. Depois dessas coisas, vi descer do céu, desculpe, estou lendo o verso 1, é o verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo o que, irmãos? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ouvi outra voz do céu dizendo: fiquem lá, povo meu. Está certo o que eu li? Vamos ler de novo, número 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: permaneçam lá, povo meu. É assim que está escrito aí ou não? O que está escrito? É para ficar ou para sair? Está fraco, ficar ou sair? Sair da grande Babilônia. Lembre-se que a grande Babilônia envolve a mãe e as filhas. Vamos ler de novo então, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo o quê? Sai dela ou retirai-vos dela, povo. Está fraco, povo? Olha um pouquinho aqui. Povo meu? Deus tem um povo lá? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Deus tem povo aqui? Deus tem seus filhos em todas as igrejas? Tem. Em todas as igrejas tem servos de Deus? Tem. Tem homens e mulheres de Deus? Tem. E em todas as igrejas tem joio? Também tem. Aqui tem trigo e joio aqui dentro? Tem. E em cada igreja tem a mesma coisa? Tem. Então você percebe que não estamos falando das pessoas. Não estamos falando das pessoas de maneira nenhuma. Estamos falando das doutrinas, do que se ensina, do caminho certo ou caminho errado. Por isso Deus diz: ouvi uma voz do céu dizendo, João ouviu a voz, e diz a voz: sai dela, povo meu. Isto é, Deus tem um povo que está no lugar errado. Então Deus está dizendo: você é meu. Eu entendo que você está aí, mas sai, retirai-vos, povo meu. E alguém diz: pastor, por que eu tenho que sair de uma e ir para outra? Eu não posso ser fiel a Deus onde eu estou mesmo? Por que tenho que sair de uma e ir para outra? Eu era sacristão. Por que não continuei sacristão e... agora eu vou obedecer tudo certinho como sacristão, eu vou ficar lá mesmo. Por que eu tive que sair e vir para cá? Veja por quê. Verso 4, nós não lemos inteiro, vamos ler inteirinho. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Por isso que tem que sair. E por isso que eu saí. A ordem de Deus é aquela ali. Nós acabamos de ler e agora vamos mostrar. Essa é a ordem de Deus. Retirai-vos dela, povo meu. Quem estava aqui ontem lembra que eu contei um pouco da minha história. E eu parei na resposta do padre, não foi isso? Foi. Na resposta do padre. Para quem não estava aqui ontem, só para você entender, eu estava dentro da igreja romana, quando eu abri a minha Bíblia sem saber aonde, e abri nos 10 mandamentos. Li, me impressionei, não entendi direito, marquei a página e pensei, quando o padre chegar eu falo com ele. Eu era auxiliar dele. Aí ele chegou, eu mostrei o que eu li, ele ficou também impressionado, e aí ele me deu uma resposta, eu deixei uma interrogação para responder agora. Ele me respondeu o seguinte, 2 maneiras de resposta que ele me deu. Primeira foi suave, ele disse assim: Luiz, você não entendeu nada. Eu disse: não entendi, e o senhor entende? Ele: entendo. E o senhor pode me explicar? Posso. Agora? Agora. Tá bom, então me explica. Nós estávamos lá na porta, na minha mesinha, saímos de lá, viemos pelo corredor, sentamos aqui na frente, na igreja, isso foi na cidade de Sorocaba. Sentamos ali, aí ele começou a me explicar, e aí vem o que mais me impressionou. Ele diz assim: Luiz, nós católicos não adoramos imagens. Eu disse: não? Ele disse: não. Mas como não, padre? E nós dois, é o padre e o sacristão conversando. Aí ele diz assim: não. Mas como não, rapaz? Ele falou assim: não adoramos não. Eu falei: mas se nós não adoramos, nós fazemos o quê então?
Ele disse, nós só veneramos. Hoje eu sei o significado disso, mas na época eu não sabia. Eu disse, quer dizer então, padre, que a gente não adora, só venera? Ele, só venera. Então é diferente? Ele, é diferente. Ok, então tá bom, muito obrigado. Mas padre, só uma pergunta, se a gente só venera, a gente não adora, mas aqui está falando para a gente não fazer imagem. E nós temos tantas aí, como o senhor me explica isso? Ele falou, não, Luiz, não é assim não. Sabe por que nós temos essas imagens aí? É porque isso é como uma foto, sabe, uma foto. Então a gente tem ali para, tipo familiar, alguém do passado que a gente ama muito, então a gente deixa ali para lembrança, assim, das pessoas. Eu falei, mas aqui fala para não fazer. Não, mas não há problema, nós não estamos adorando. Ok, já entendi então. Ok, padre, mas e o sábado? Aqui fala do sábado e a gente guarda do domingo. Como o senhor me explica? Não, isso aí também você não entendeu. Eu vou te explicar. Ele disse, Pedro foi o primeiro papa. Eu disse, ok, tudo bem. E a nossa igreja é verdadeira. Eu falei, também até aí tudo bem. Ele disse, então, Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. E Jesus disse a Pedro, o que ligares na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Eu falei, tudo bem, e aí? Ele falou, então, se a chave foi dada a Pedro e Pedro foi o primeiro papa, a chave é nossa, da nossa igreja. Então a nossa igreja tem a chave. Se a gente liga aqui, liga lá. Se desliga aqui, desliga lá. Então a igreja mudou o sábado para o domingo, através de Constantino, e ele me disse isso. Mudou do sábado para o domingo. Então se a igreja católica mudou aqui, mudou lá. Porque liga aqui, liga lá, desliga lá. Nós temos a chave. Eu fiquei assim, de queixo caído, porque eu nunca tinha ouvido uma explicação dessas. Eu falei, padre, que coisa interessantíssima. Ele falou assim, alguma dúvida mais? Eu disse, não, nenhuma. Ele disse, então, Luiz, é o seguinte, quando você ler a Bíblia e não entender, você me procura, que eu vou te explicar tudo certinho. Não procure nenhum crente, porque pode confundir tua cabeça. Eu falei, tá bom, pode ficar tranquilo. Aí terminou tudo, encerrou. Começou a missa, eu fiz a minha abertura, ele fez o que tinha que fazer, a parte dele. Aí tá bom, encerrou tudo, fomos para casa, domingo à noite, deitei na minha cama, e na hora de dormir, eu não conseguia dormir. Aqueles assuntos todos voltaram à minha mente. E eu pensei, mas será que é isso mesmo? Sabe quando você fica martelando, pensando? E dormi assim. Na segunda-feira, bem cedo, eu fui trabalhar numa fábrica, eu trabalhava numa fábrica de confecção de roupas. E eu era almoxarife, trabalhava no almoxarifado. E na segunda-feira eu resolvi levar uma Bíblia pequenininha, aquela capa azul, que só tem o Novo Testamento e os Salmos, dos Gideões. Eu falei, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia, eu tenho que entender essa Bíblia. E levei para o trabalho. Cada folguinha eu lia um pouquinho. Aí, 10 horas da manhã da segunda-feira, o mecânico veio pegar uma peça para consertar uma máquina. Ele pediu a peça, eu fui na prateleira pegar a peça para ele. Enquanto pegava a peça, ele pegou minha Bíblia. Quando eu cheguei, ele estava com a minha Bíblia. Ele disse, Luiz, você não é católico? Eu falei, sim, claro. Ele disse, por quê? Porque você está com essa Bíblia, eu nunca vi você ler Bíblia, disse ele. É o seguinte, eu disse a ele, é que ontem aconteceu uma coisa comigo. Aí eu contei para ele a história do dia anterior. E eu fiquei agora decidido, eu quero ler a Bíblia, porque agora eu quero entender a Bíblia. Ele falou, e aí, você está entendendo? Eu disse, não. Eu leio, mas eu não entendo nada. Ele disse, eu sou professor de Bíblia. Eu falei, você é professor de Bíblia? Zé Carlos, não me diz Zé Carlos. Zé Carlos, você trabalha aqui há tanto tempo, eu não sabia que você era professor de Bíblia? Mas eu sou. E perguntei, você tem alguma escola que você dá aula? Não, eu vou à casa das pessoas. É mesmo? E você cobra quanto para ir à casa das pessoas? Ele disse, não, é de graça. Eu falei, legal, rapaz, você é professor, vai na casa da gente, de graça. Você poderia ir na minha? Ele falou, claro que sim. Que dia? Quinta-feira. Que horas? 7 da noite. Marcamos. Aí ele saiu, eu falei, maravilha, agora eu vou aprender a Bíblia. Só que depois eu descobri que o rapaz era testemunha de Jeová. Mas até aí tudo bem. Marcamos na quinta, ele foi, levou um livrinho vermelhinho, e a gente começava a ler o livrinho. Vários meses. Até que um dia, na mesma fábrica, uma senhora costureira levantou, correu no almoxarifado e falou, Luiz, você ainda é católico? Eu falei, sou. Eu fiquei sabendo que você está estudando a Bíblia com